Vamos iniciar a nossa conversa de hoje com uma imagem. Você mora numa rua onde existem casas, boas casas. Todas as casas são boas, têm bons terrenos, ficam num lugar muito bom. E todas as pessoas que moram nessa rua são donas das suas casas. No seu terreno, na sua casa, há muitas árvores lindas com frutas. E há flores no seu jardim que você cuida muito bem. Você pode compartilhar as frutas das suas árvores e as suas flores com seus vizinhos. As pessoas podem vir pedir as frutas para você. Você pode deixar que elas entrem no seu jardim e peguem as frutas ou as flores. Mas esse movimento é sempre a partir do desejo que as pessoas têm e do que você quer fazer. Se em determinado dia você não quer que entrem no seu jardim, você vai dizer não, sinto muito. Pensando que cada pessoa tem a sua casa e você cuida da sua própria casa, nós sempre partimos dessa imagem pensando como é bom conviver de forma pacífica com as pessoas. Uma outra coisa que todos nós sonhamos é que possa haver colaboração. Se você precisar de ajuda, recebe ajuda, ou pode ajudar também. Um outro aspecto muito bom é poder aprender com quem sabe cultivar esta fruta ou esta flor. Ou aprender com as histórias e as experiências que as outras pessoas têm. Há um grande prazer quando vivemos compartilhando, colaborando e convivendo. Isso nos traz crescimento, enriquecimento. Porém, para tudo na vida existe limite. Os terrenos das casas dessa rua têm um limite para a construção das casas. Assim como o rio, as águas do rio encontram o limite para que ela possa fluir. Os limites, eles são importantes porque é o limite que define o rio. Por exemplo, o limite é o que define o lago. E assim, qualquer limite que nós possamos pensar, o limite traz definição. Assim, nós aprendemos durante toda a nossa vida que existem regras, existem limites e aprendemos a respeitar. E com relação aos seus próprios limites, aos meus limites, nós nos respeitamos nos nossos limites? Vamos voltar na imagem dos vizinhos. O que aconteceria se os vizinhos jogassem pedras nas árvores do seu quintal para pegar as frutas? As pedras poderiam quebrar as suas flores, as janelas. Os vizinhos pulam a cerca e pisoteiam o seu jardim. Nesse caso, como lidar com isso? Seria indelicado colocar limite nesses vizinhos? Colocar limite neles seria gerar conflito? É essa a questão que nós trazemos hoje para a nossa conversa, que se chama tolerância construtiva. Ou a arte de dizer não. Percebem com essa cena dos vizinhos pulando e atacando as árvores, há um incômodo e um ferimento aos nossos sentimentos, um sentimento de invasão? E se nos sentimos invadidos, atacados, não compreendidos, o que fazemos para dizer para a pessoa que há um limite para isso? Ao longo da nossa vida, no processo de educação, nós aprendemos a como lidar com os limites e as regras para sermos nós mesmos. Mas e quando deixamos de ser nós mesmos para evitar conflito? Muitas vezes ouvimos quando criança algumas frases que nos causaram uma impressão. Por exemplo, se eu não dividir o meu lanche, eu sou egoísta. Se eu digo que não quero ir, eu sou desobediente ou rebelde. Ou se eu digo que não quero receber visitas, eu sou rude, grosseira. Não sou polida, não sou civilizada.
Há uma maneira de olharmos para isso, o quanto nos tornamos educados, civilizados e o quanto deixamos os outros invadirem nossos limites. Por exemplo, se alguém da minha família chega para mim e vem aos berros gritando que eu tenho que ir com ela ao médico. Porém, eu não quero ir pelos meus motivos. Como é que nós nos comportamos? Como é que eu acabaria me comportando? Eu me submeteria aos gritos e aos maus tratos para evitar problemas? Ou será que eu poderia usar uma frase mais ou menos assim? Eu não posso ir e não quero ir agora, e vejo que você não está bem. O que nós duas podemos fazer nesse sentido? Nesse movimento, percebem que há um respeito às minhas necessidades e um respeito à necessidade dessa pessoa? Porque no momento em que eu digo eu não posso, eu quero outra coisa, eu estou respeitando as minhas necessidades, a minha vontade. E quando eu digo a ela, percebo que você não está bem, está insegura, respeito a necessidade dela. E faço uma proposta, o que nós duas vamos fazer. Nesse pequeno diálogo, seria como eu me sentir invadida pelas necessidades e desejos da outra pessoa, mas pôr a cerca no lugar certo. Como a cerca, a fronteira das casas, estarem no local certo, o que é meu sentimento e o que é o sentimento do outro. Ao longo das nossas vidas, nós, com medo do conflito, aprendemos a não sermos autênticos, a não dizermos o que sentimos, por medo de perder o amor da pessoa. E ao longo das nossas vidas, percebemos que isso não está dando certo, costuma não dar certo. Porque o outro precisa saber que ele passou o seu limite. Quando podemos dizer para o outro as nossas necessidades e sentimentos, a cerca está colocada no lugar certo. O outro não vai mais atacar, pular a cerca e invadir o nosso terreno emocional. Porque nós estamos dando o direito a essa pessoa de saber que existe esse limite. E aí a pessoa decide o que ela vai fazer. Então, pensando a arte de dizer não, ela passa sempre pela consciência que nós temos dos nossos limites. E poder dizer para o outro, não posso ou preciso disto. Como diz uma autora espírita, Hermance Dufaux, que nós sejamos leais à nossa própria consciência. Porque é bom respeitar, ser respeitoso, é bom ter uma boa convivência pacífica com as pessoas e podemos ter iniciativas juntos, convivendo, aprendendo e crescendo juntos. Então, quando for necessário colocar a sua cerca e dizer os seus limites, faça isso com o melhor do seu sentimento, convidando o outro a essa colaboração. Assim é o conceito que Hermance nos traz de tolerância construtiva. Podemos tolerar ajudando o outro a entender.